Bom dia, então, começando, a gente vai fazer o primeiro encontro do ciclo 5 e o assunto que a gente vai trabalhar são múltiplos divisores, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, né, e números primos. Eu acredito que seja revisão para a grande maioria, porque são assuntos que a gente sempre está trabalhando em matemática, né? Mas é bom prestar atenção que deve ter um detalhe, alguma coisinha que talvez você ainda não percebeu e que a gente vai discutir aqui. O importante, quando eu aumento o meu embasamento teórico, a minha prática com a matemática, é a facilidade com que eu vou ter em resolver problemas futuros, né? Que o que a gente mais faz, principalmente em matemática, é resolver problemas, certo? Eu preciso que vocês participem, que me falem como estão. Eu vou deixar o chat aberto aqui. Tem gente querendo entrar e permitir. Isso, eu vou deixar o chat aqui, mas quando tiver em alguma página específica, eu gostaria que vocês me falassem o que estão perguntando, tá bom? Eu pensei de várias formas da gente estar fazendo essa revisão aqui. Eu acho mais interessante passar pela revisão geral do conteúdo e pelo menos uma aula do portal, que o restante vocês podem verificar depois, né, para aumentar esse conhecimento. Quanto mais eu pratico, melhor eu fico, né? E eu deixei lá todos os materiais sugeridos aqui pelo material. Já está no grupo para vocês estudarem. Esse material que eu estou abrindo aqui para vocês agora e passando, ele está lá também, viu? Eu procurei colocar o nome do assunto que fica mais fácil para vocês verificarem. Então, o primeiro assunto que a gente vai ver, ou vai relembrar, né, se chama múltiplos e divisores. Tudo bem? Podemos iniciar? Alguém quer acrescentar alguma coisinha? Não? Professor, Então, pode falar, Leslie. eu pensei que eu Estou sabia de ouvindo. tudo, esse negócio de multidivisores, só que eu estava lendo um livro de matemática e interessante, algumas coisas que a gente... E é interessante quando você percebe isso, você já absorve, né? E na próxima vez que você tiver uma questão assim, você já vai ter esse olhar, né? Mas é bom participar, e eu preciso muito que para essa aula ser mais interessante e proveitosa, que vocês falem comigo, tá? Então, que seja no chat, que seja, está com dúvida, a dúvida é sua, é particular. Nós temos vários níveis aqui de conhecimentos em determinados assuntos, né? Talvez eu sou ótimo em um e outro eu estou um pouco falho, eu não lembro desse detalhe, está na hora de fazer. Eu vou estar perguntando e eu preciso muito ouvir vocês. Tudo bem? Interrompam sempre que houver necessidade. Então, tá. A gente vai entender agora o que seria múltiplo e divisor de um número, certo? Olha só o ano em que ele é sugerido. Sexto ano. Mas são assuntos que, se eu não sei, eu sofro muito na matemática para resolver. O tamanho está tranquilo para todo mundo ver, né? Então, tá, ó, múltiplos e divisores de um número. Então, os números 0, 1, 2, 3 e assim por diante são os números naturais, confere? Lembram da nomenclatura de números naturais? N representa o conjunto dos números naturais. Então, quando eu for escrever um múltiplo ou divisor de um número, eu vou me preocupar que ele esteja nos naturais. Porque se não tiver nos inteiros, eu tenho que considerar números negativos. Um exemplo interessante qual é a condição? Quem consegue me falar ou escrever no chat a condição para um número ser primo? Tem que só ter dois divisores. Aí é o problema. Ele mesmo. Se eu É tiver no conjunto dividido por naturais, um e por ele mesmo. exato, mas aí se eu tiver nos números naturais, vocês acertaram. Mas se eu tiver no conjunto dos inteiros, vocês erraram. Porque quando eu estou no conjunto dos números inteiros, por exemplo, todo número primo vai ser dividido por 1. Mas aí vai ser mais ou menos 1 e mais ou menos aquele próprio número que eu tenho. Porque aí lembra que os inteiros acrescentam os negativos? Então, são detalhes importantes que eu preciso perceber quando eu estou trabalhando com a matemática, porque eu preciso observar qual é o conjunto numérico que eu estou trabalhando. Conseguiram entender o que eu falei? Eu preciso escrever ali. Então, se eu perguntar os divisores naturais de 2, aí seria... Não, o número primo, por exemplo, 2, os divisores naturais de 2. O 2 vai ser dividido por quanto? Por 1 e por ele mesmo. Vamos pensar em divisores agora. Vou colocar aqui para ficar mais fácil.
Estou lá no 7, viu? Divisores de 2, quais são eles? Pode ser dividido por 1, não pode? E 2. E 2, isso está fácil, não é? Isso se eu tiver no conjunto dos números naturais. Agora, se eu tiver no conjunto dos números inteiros, o que vai acrescentar aqui? Menos 1 e menos 2. Exato. Aí os divisores desse cara aqui são sempre colocados em conjunto. Ele pode ser dividido por menos 1, pode ser por mais 1, ele pode ser por menos 2, e ele pode ser por 2. Percebeu que aumenta a quantidade? Então, são detalhes que eu preciso perceber, observando sempre essa questão do conjunto numérico que eu estou trabalhando. E isso acaba fazendo com que alguma desatenção nossa numa questão, por mais que eu saiba resolver ela, me faça perder. Então, vamos começar aqui. Um exemplo. 14, eu fui dividir ele por 5, deu divisão exata? Não. Não, sobrou o resto. Tá, eu preciso que vocês lembrem o nome dos termos. O 14 tem um nome, como que ele é chamado? Composto. Dividendo. O 5 tem um nome, como que ele é chamado? Divisor. Divisor. O 2 tem um nome, como que ele é chamado? Quociente. E o 4 tem um nome, como que ele é chamado? Resto. Resto. Quando eu falo os critérios de divisibilidade, ou divisores de um número, eu preciso que a divisão tenha resto zero, ok? Então, vai ficar por conta somente do divisor e do quociente. Se eu fosse, eu acredito que dá para mim acrescentar aqui, eu vou chamar esse 14 de D. Esse D maiúsculo vai ser dividendo. Isso. D maiúsculo dividendo. Eu vou chamar esse 5 aqui de Dzinho pequeno. Esse Dzinho vai ser? Divisor. Divisor. Esse aqui vai ser o quê? Que é quociente. E o 4 vai ser o resto. Tá, me dá vamos pensar assim, uma propriedade fundamental de qualquer divisão. Para que eu ache o dividendo, é só eu pegar o divisor vezes o quociente e tomar com quem? Com o resto. Ou o quociente vezes o divisor, não é isso? Olha, se eu multiplicar o 2 vezes 5, dividendo vezes divisor. Opa, divisor vezes quociente, ou quociente vezes divisor. 2 vezes 5? 10. Eu não cheguei no 14, eu preciso somar com o resto. 10 mais 4, 14. Então, você percebe que essa equação funciona. Olha o 12 dividido por 3. O quociente é 3, perdão, o quociente é 4, e o resto é quanto? 0. Se eu quiser tirar a prova disso aqui, 3 vezes 4, 12. Eu preciso do resto? Não. Então, como o resto deu 0, eu sei que um divisor do 12 é o 3, porque não sobra resto. Mas essa equação aqui ela é muito importante. Vocês, em diversas questões, vão precisar retomar ela. Que para que eu encontre o divisor é um produto do quociente vezes para que eu encontre o dividendo é um produto do quociente pelo divisor, né? Acrescentado do resto. E a divisão é exata quando não tem esse resto aqui. Então, você percebe que o 12 é dividido por 3, porque não sobrou resto. O 15 é dividido por 4. Não dá, porque sobrou resto. O 18 divide por 6? Divide porque não sobrou resto. Então, nós temos as propriedades. E ele separou, ele só chamou o dividendo de A. Então, naquela equação onde eu tinha o dividendo, que é o Dzão, ele colocou A. Como que fica essa equação geral que a gente precisava aqui das divisões? O A, que é o dividendo, é igual ao divisor vezes o quociente mais quem? O resto. E eu tenho que lembrar em uma divisão simples que o meu resto tem que estar entre 0, aí eu não coloco ele, né? Quando a divisão é exata, eu não considero ele na equação, ou se eu considerar não vai acrescentar nada, porque o resto aqui vale 0. Mas o resto sempre tem que ser menor que o divisor. Lembram disso, né? E é interessante desse material que você tem questões sobre esses assuntos aqui. Tem um exemplo 2 na divisão. Ó, quando a divisão é exata, o resto sempre é igual a quanto? 0. Para quem tem alguma dificuldade, ele é interessante a leitura desse material, que você vai ter uma revisão geral sobre o assunto. E depois ele vem dos números primos. Qual é a regra, a propriedade para o número ser primo? Qual é a condição?
O número é primo quando ele admite dois divisores. Isso eu estou mexendo com o número natural, né? Quando o número natural tem exatamente dois divisores, ele é chamado de número primo. Se um número natural diferente de 0 ou de 1 não é primo, dizemos que ele é composto. Então, peraí, o número primo só admite dois divisores naturais, correto? O número composto admitiria 2 ou mais. Mais de 2. mais de dois, porque se fosse exatamente dois... Mas e o caso do 1? Alguém consegue me explicar? Ele só Quais tem são os um divisores de 1? Não é primo nem composto. Ele é neutro, né? Perfeito, porque se eu fosse encontrar divisor do 1, essa nomenclatura que eu estou usando é para colocar dentro do conjunto quais são os divisores do número 1. 1 não divide por 0. 1 divide somente por quanto? Por ele mesmo. Qual é a condição para o número ser primo? 2. Para que o número natural seja primo, ele tem que ter 2 divisores. Exatamente 2. O problema do meu 1 é que ele não tem 2, ele só tem quanto? 1. O que faz com que ele não seja primo nem composto. Na verdade, ele é Unitário. neutro. Tá bom? Ele não tem classificação nessa parte aqui. Tá, mas e o 0? O 0 divide por quem? 0. Por ninguém. Todos os números. São Ou duas? ninguém. Ninguém ou todos. Vamos ver. 0 dá para dividir por 1? É só fazer a Ah, conta. dá para dividir por todos os números naturais. Exato, divide por todos, não é? Ele divide por todos. Ele se encaixa como número primo? Não, Não, porque qual é a condição para que o número seja primo? tem apenas dois dígitos naturais. Nesse caso, considerando que ele é natural, né? Ele só pode dividir por 1 e por ele mesmo. Então, conclusão que a gente chega aqui. Se o meu 1 divide somente por 1, só tem um divisor, ele não é primo. Ele é neutro. O número é primo quando tem somente dois divisores. E quando tem mais de dois divisores, como o caso do 0 aqui, ele é chamado de quê? Composto. Tudo bem? O composto ficou a palavra escrita estranha, né? Mas ele é composto. Alguma pergunta nessa parte aqui? Não? Então, nós já sabemos a condição para que esse número seja primo. Deixa eu verificar se tem alguma coisinha aqui. Não, números, vou trabalhar com ele. Então, assim, dê uma olhada. É interessante aprofundar. Ah, números primos entre si. Alguém consegue me falar sem eu passar lá? Se não tiver nenhum divisor em comum. Nenhum. Então, vai ter um como comum só, né? Qualquer número natural, quando ele tem apenas... Quando ele não tem divisor comum, a melhor definição mesmo. Ó, quais são os divisores de 16? Ele pode ser por 1, por 2, por 4, por 8 e 16. Os de 48, olha quantos tem. Os de 15, 1, 3, 5 e 15. Os de 17, 1 e 17. Vocês conseguem me falar quais são os dois aqui que são primos entre si? Lembra, só tem um. 17, 16 e 15. 17 e o 15, ok. E o 16, né? 16 e 15. Perfeito. Então, esses três aqui, o 16, o 15 e o 17, eles são chamados de números primos entre si. Porque qual é o divisor comum que eles têm? Um. Perceba que só um ocorre neles. Eu vou até destacar aqui. Se eu for comparar, um tem nele e um tem nele. Tem outro comum entre esses três aqui? Não, né? Porque aqui é 17, aqui já não tem 17, aqui já não tem 17. Quando eu comparo números e eu verifico que o divisor comum deles é 1, eles são chamados números primos entre si. Ficou claro para todo mundo? Sim. Tá. Então, bem tranquilo. Deixa eu verificar se tem outra coisa importante. Aqui é só definição. Quando 1 é o único divisor comum de dois ou mais números naturais, não todos nulos, dizemos que estes números são primos entre si, ou relativamente primos, também é outra definição. Tá? Matemática não é só cálculo, só tabuada, eu preciso saber conceitos, definição. E é onde muita gente se perde porque ou não entendeu, ou não aprendeu, e na hora trava no exercício, porque um conceito leva muita coisa, né? Tá tranquilo até aqui?
Então, quanto a número primo, primo entre si, tá claro, né? Beleza, então, agora a gente vai avançar para, deixa eu ver, critérios de divisibilidade. Deixa eu ver se ele mudou para vocês. Não, coisa boa, mudou. Gente, eu não estou acompanhando o chat, vocês me ajudem, tá? Não deixar ninguém para trás. Agora a gente vai ver os critérios. Vocês sabem qual é a condição para os números naturais serem divisores? Serem divididos, aliás? Por exemplo, qual é a condição para que eu saiba que o número ele é dividido por 2? Eu tenho que fazer a conta todas as vezes? Não. Não preciso. Agora, se eu não sei o critério, eu tenho que fazer. E é um sofrimento muito grande. Quando eu vou usar isso? Em fatoração. Quando eu estou fatorando um número, ou tirando o mínimo múltiplo, o máximo divisor comum, eu não vou fatorar ele, ou ele juntos ali. Então, eu tenho que saber por 2, por 3, por 5, por 7. Não é isso? Eu não perguntei uma coisa para vocês. Eu quero montar aqui. Vocês me falaram que números primos são aqueles que só têm 2 divisores, não é isso? Só que eu não perguntei quais são os números primos. Me dá uma sequência de números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, Então, um 17, não pode, né? Porque um não é primo nem composto. 2, 3, 3, 5, 7, 11. 11, 9 não pode? Não. 9 não, é 3 vezes 3. Beleza. Depois 11, 13, 13, 17, 17, 23, 19, 19, 19, 23, 23, 23. 29, 29, Sai 2 números. 20, 9, 29, 31, 31, perfeito. 37, Tem antes, não? não, 37, 41, não, 41, 41, perfeito. 47, Tem antes? 43, 43, 43, perfeito. 47, Alguém pensa, tem antes? não, Beleza, 47. 53, 51 não pode? é divisível por 3, não é? Boa. e Lembra do 19. critério de 3? Tem que somar e dar um múltiplo. Perfeito, porque 5 mais 1 é 6, está na tabuada de 3, né? Então, se eu não sei isso, eu vou começar a travar a partir daqui, porque eu vou ter que fazer conta a conta. Não é isso? E é interessante aprender esses números primos, por quê? Porque quando eu estou fatorando, eu não fatoro com números compostos, eu só uso números Primos. E tem alunos que acabam não sabendo disso e se perdendo em fatoração. Ou alguns têm bloqueio com a matemática porque não conseguem tirar o mínimo. Aí acha muito difícil, mas são detalhes que não ficam atentos. Eu começo com essa sequência por 2, depois eu vou por 3, depois eu vou por 5, tudo bem? Eu vou precisar disso logo, logo, tá? Então, posso continuar, né? Quais são os critérios de divisibilidade, então, que eu tenho? Se eu souber, fica mais fácil. Eu sei disso se eu praticar um pouquinho, tá? É uma regra que permite avaliar se um número... Professor, Ou, pode falar. até que o assunto lá dos números primos entre si, no caso, os que dividem por vários números primos que dividem por um, e quando é outro número que esses números primos, esses números, né, se dividem entre si. Não, você pode ter um composto. Quando eu tenho assim, o 16, aquele exemplo, né? O 16 e foi o 17, por exemplo. Se eu for procurar os divisores deles, eu vou ver que o único comum é 1. Então, eles são primos entre si. E quando é Entendeu? outro número? Você estava pensando que primos entre si deveriam ser somente primos, não era? Não, não é isso. Sim, que tipo, Vou voltar. números primos entre si são números que se dividem por um, certo? Então, é que o maior divisor comum deles é 1. Maior divisor comum, 1, Perfeito. né? Certo? Só que aí quando é outro número? Não, aí não tem classificação. A única definição que a gente tem são primos entre si. O restante não importa para a gente. Então, na matemática, quando se fala que são números primos entre si, é porque eles admitem como maior divisor comum o número 1.
Tá vendo que eu voltei naquela página? E não necessariamente eles precisam ser primos. Olha, o 16 não é primo, ele é composto. Não é isso? Mas o 17 é primo. Mas a condição para ser primo entre si é que o maior divisor comum deles seja 1. Ficou claro? Cadê você? Sumiu. Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Tá um pouco aqui. Achei que tinha caído. Mas ficou clara essa história? Beleza, então. Sempre que tiver perguntinha, vamos lá. Vamos trabalhar. E agora a gente estava nos critérios de divisibilidade. Logo, logo eu vou usar esses conceitos que eu fiz aqui de números primos, tá? Nos critérios que a gente tem, que são essas regrinhas que facilitam bastante a nossa vida, é uma regra que permite avaliar se um número natural é ou não divisível por outro natural, sem efetuar a divisão. Então, o primeiro é o critério por 2. Qual é a condição para que seja por 2? Terminar em número par. Ele tem que ser par. Quando que eu tenho um número par? Eu olho a terminação. Se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Perfeito. Se eu tenho essas terminações, esse número é par. Não me importa o tamanho dele. Eu não vou olhar. Um exemplo disso é, se eu tivesse esse número aqui, ó, 123, 254, 577, 900 e o último dígito foi 1. Esse número, eu preciso fazer a conta para saber se ele é dividido por 2? Não. Não. É só olhar ele. Ele é par ou é ímpar? É ímpar. Lembra, eu vou olhar o último dígito, certo? Se esse último dígito, no caso aqui é 1, ele for par, o número é par e ele vai dividir por 2. Mas esse número aqui, a gente pode afirmar que ele divide ou não divide? Não divide. Não divide por Não 2. divide. Quando eu falo que não divide, não é divisão exata, vai sobrar resto. E não é isso que na divisibilidade a gente quer. Nós queremos saber os divisores quando não sobra resto. Tudo bem aqui, né? Ok? Ok. Então tem que ser par. Esse número aqui, me fala se é ou não. O 2014 é par? É, 1622. é. É. Divide por 2, né? Divide por 2. Divide. Divide por 2. Divide. Divide por 2. Divide. Sim. Divide. E esse cara aqui, 41.253? Não. Não. Não divide, Não exato. divide. Porque o critério para saber se divide ou não por 2 é que ele seja um número par. E número par termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então fica fácil, eu não preciso fazer a conta. E é isso que o critério quer mostrar para a gente. Tudo bem? E agora vamos para outro critério, então, aqui. Agora eu quero saber se ele é dividível por 4. Vocês sabem falar a condição? Ixi. Quando é divisível, quando os dois últimos dígitos forem 0, 0, ou você divisível por 4. Perfeito. Lembra que por 2 eu olho o último. Tem que ser par, não é? Por 4 eu vou olhar os dois últimos dígitos. Não está aceitando? Eu, hein? É por causa da cartinha ali, não? Por 4, também por 4 pode pensar que tem que ser divisível por 2 duas vezes. Olha só o número aqui. O 1316. Quais são os dois últimos dígitos? 16. 16. Eu vou olhar só os dois últimos. Só os dois não importam. Se ele for múltiplo de 4, ele é divisível. Ou se ele for 0 e 0. Então, quem me ajudou aquela hora estava corretíssimo, tá? Quando formado pelos algarismos das dezenas, ou seja, olha os dois últimos, ele é dividido por 4, ou for 2 zeros. Também resolve. Então, olha só, esse número 1316, ele é dividido por 4, sem fazer a conta? É. É, porque eu olho só os 16, e 16 está na tabela de 4. E esse 2208? Também é divisível por Também 4. é só o 0,8, dividido por 4, então não me importa o tamanho do número. Tudo certo? E esse aqui, 145.728, divide por 4? Divide. E esse aqui, 74.648? Divide também. Eu olho só o 48, não me importa o resto. Esse é o critério para quem? Por 4. Tudo bem? Agora, dá uma olhada nesse número aqui. O 4.443, ele é dividido por 4?
Não. Sequer par, muito menos divide por 4. Né, nem parece. Perfeito. Eu olho os dois últimos 43, não tem na tabuada de 4, 17 não tem, o 15 não tem, o 63 não tem. Ficou claro esse critério por 4? Todo mundo sabia? Eu já sabia. Sabia? Tá, agora me fala esse número aqui, ó. Quais são os dois outros algarismos que eu tenho que colocar para ele ser dividido por 4? Quais Qual são o número quê? é dividido Me por fala quatro? dois próximos que eu posso colocar que vai dar certo. Não me importa o restante. 32. Hã? 32. 32. 32 por dia, porque está na tabuada de 4. 2 zeros. 2 zeros resolve. E O se eu fizesse... 52 já tá na tabuada do... Vou fazer um menor. Me fala o próximo dígito, o menor. O menor próximo que eu tenho que colocar para ser dividido por 4. 0. 4. 0 resolve, né? 0. Perfeito. Qual é o maior que eu tenho que colocar para ser dividido por 4? 8. 8. E isso quem vai falar é a questão. Aí, se você não sabe o critério, cara, você vai ter que fazer a divisão, ver quanto que falta de resto. É muito sofrimento. Conclusão que a gente chega. Eu sempre olho os dois últimos dígitos, não é isso? Eu não vou aceitar marcar agora, não, por causa da caixinha. Então, eu sempre olho os dois últimos, para saber se o critério ele é por 4, ok? Alguma pergunta? Me ajuda com o chat lá, tá? Voltando aqui, então. Professor, Pode falar. se 4 é 2 elevado a 2, olha os dois últimos dígitos. 8 é 2 elevado a 3, olha os três Perfeito. últimos Já foi bem à dígitos. frente, hein? Então, Boa. 16 seria os últimos 4 dígitos? Isso. Vamos fazer do 8 agora. Vamos para o 4, senão as pessoas vão confundir aqui. O 4 a gente olha os dois últimos. Por 2, bem falado, a gente vai olhar o último, não é? E por 8, então? Segue a lógica. Os Os 3 três últimos. últimos. Exato. 2 é 2 a 1, eu olho o último dígito. O 4 é 2 ao quadrado, como foi falado aqui, né? Se é 2 ao quadrado, eu vou olhar os dois últimos dígitos. Você está percebendo que é a potência? Na verdade, isso não, é o expoente, vou falar certo o nome, né? E por 8, vou olhar quais dígitos? Três últimos. Os 3 últimos. Então, olha, um número n é divisível por 8 quando seus 3 últimos algarismos formam um número dividido por 8. Mas também serve quando for 3 zeros, tá? Tudo bem? Aí, por 8, eu vou olhar os 3 últimos. Então, não me importa o tamanho do número. Você vai só fazer divisão dos 3 últimos. Tá certo? É só fazer 136 dividido por 8. Dividido é 17. Então, esse número, 14.136, divide por 8. Tudo bem até aqui? Uhum. Beleza. Vamos lá. Avançar agora. Novo critério. Vamos já falar até a conclusão que a gente chegou. Tem que ser assim mesmo. Então, comparando esses 3 critérios que a gente viu, são por 2, por 4 e por 8, o número natural n é divisível por 2 elevado a 1, se o número formado pelo último algarismo for por 2. O número natural n é dividido por 2 ao quadrado, que é 4, né? Que a gente enxerga que aqui é 4, certo? Se o último número formado pelos dois últimos algarismos de n for dividido por 4. Por 2 ao cubo, que é 8, eu olho os 3 últimos, vejo se dá para dividir por quanto? Por 8. Vocês sabiam disso? Pergunta aqui. Então, o 16 vai ser os 4 últimos? Perfeito. Aí você vai olhar os 4 últimos e segue a lógica, a mesma sequência. Depois de 16 vem quem? 32. 32 depois. 64. Ah, se eu quisesse saber se ele era dividido por 64, me fala onde eu tenho que olhar. 6 Os últimos. 6 últimos. Os 6 últimos. E por 32? Os Os 5 últimos. 7 últimos. 5 últimos. 32, calma aí, 32. Isso, os 5 últimos. Entender essa sequência aqui? Isso é válido quando? Sempre. E é importante eu saber disso, porque vai me ajudar muito em algumas questões bem específicas, né? É o que me diferencia na hora de resolução. Se eu não sei, eu posso encontrar a resposta, mas vai ser por um caminho muito trabalhoso, né? Posso continuar?
Generalizando, aí tem o formalismo matemático, né? E, professor, Pode falar. tipo, se tiver um número, por exemplo, 10.000 ou 100.000, alguma coisa assim, esse critério de previsibilidade vai ser muito bom, né? Que eu Ajuda conto, bastante. eu conto o tanto de zeros e vejo Exato. qual negócio que divide ele. Imagine você numa avaliação tendo que resolver um problema desse, igual essa sugestão que você passou aí agora, ou esse exemplo, e não sabe o critério. Já imaginou o sofrimento e não tem nem calculadora para testar? É por isso que é importante eu passar pelos conceitos, ficar bom nisso aqui, para que se eu precisar aplicar, eu já sei como funciona. Então, de forma genérica, o número natural n é divisível por 2 elevado a qualquer expoente, se o número formado pelos últimos, a quantidade que está no expoente, que é o p, for divisível por esse mesmo número. Está claro isso aí? Sim. Ok. O exemplo 4 agora, ele vem por 16, a gente já comentou. Eu vou olhar os 4 últimos, não é? E aí ele até cita aqui, ó, por 16, eu vou olhar os 4 últimos. Vale ressaltar que os critérios exibidos acima não só apontam quando o número é divisível por uma potência de 2, né? Como também determina o resto da divisão por essa potência. Ele vem já um pouco o teorema de resto, mas eu quero outros critérios. A gente vai ficar muito... Critério por 3, quem lembra? A Três soma dos dos logaritmos é ser divisível múltipla por de 3. 3. Beleza. Segue a mesma regra do anterior? Não. Não, né? Eu vou olhar os algarismos que formam esse número, eu vou somá-los. Se essa soma for múltiplo de 3, o número divide. Então, olha, o número n é dividido por 3 se a soma dos seus algarismos for o número dividido por 3. Olha o critério aqui. Esse número aqui, o 123, ele divide por 3? Sim. Sim. Divide. Como que você vai saber? Você vai pegar os algarismos, que é 1 mais o 2 mais o 3. Você soma esses algarismos e dá quanto? 6. Se o resultado for múltiplo de 3, o número divide. Então, esse número, 123, divide por 10. 3, ok? Então, ele é divisível. Então, entender a regrinha de 3 é quando eu somo e o resultado é múltiplo de 3. Esse número grandão aqui, ó, o 423.712. Eu vou somar esses algarismos. Vou somar quem? 4 mais 2, mais 3, Não, mais não divide. 7, mais 1, mais 2. Deu quanto? 19. 19. O último 4 é um 2. Ah, 2? É verdade, perdão. 10, 19. A soma deu 19. Esse número aqui, ele vai dividir por 3? Não. Não. Não, 19 não está. Para que ele seja dividido por 3, eu trocaria o 2 por quanto? Daria certo? 4. Seria menor? Menor. Por 1. Por 1. É. Não é isso? Se eu trocasse ele por 1, daria 18, não era? Aí daria certo. Então, tem questões que vai perguntar isso para vocês. Olha, existe um número desse tamanho aqui, um monte de número. Eu queria saber se eu substituir esse cara que está no final. Por qual que eu devo substituir para ele ser dividido por 3? Mas ele tem que ser o menor possível. E é nesse momento que você vai ter que refletir, tá? Mas tem que saber o critério. Para ser dividido por 3, eu tenho que somar os logaritmos e verificar se ele divide por 3, ou se ele é múltiplo de 3. Tudo bem? Eu falei de divisor, é quando divide. Lembra? Me fala os divisores aqui, só para ver se a gente está se entendendo. Eu vou pegar os divisores de... Pode ser 16? Me fala quais são os divisores de 16. Por qual ele pode ser dividido? Só natural. 1. 1, perfeito. 2, 4, Perfeito. 4, 4, 8 e 16. tá faltando 8, 16. E 16. 16. Beleza. Quantos são? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. É diferente de múltiplo. Se eu pegar aqui agora, me dá os múltiplos de, vamos pensar, 3. 3.
Dê múltiplo de 3. 0. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, assim por diante. Infinito. Parece muito com a tabuada, né? Não, mas é o resultado da tabuada. E eu queria ver se vocês estavam entendendo isso já, ou se alguém tinha ficado. Porque eu estou falando e não dei nenhum exemplo de múltiplo, né? Então, múltiplo é o resultado da tabuada. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E assim por diante. Vamos escrever todos? Não, mas aí você está com maldade comigo, né, engraçadinho? Mas pode ser uma tarefa, né? A condição para corrigir a prova. Gostei de fazer maldade com o aluno. Não, vamos voltar aqui, ó. Esse é o múltiplo de 2, ok? Percebam que sempre eu vou ter como múltiplo comum de todos o 0. Não é isso? Qual que vai ser o divisor comum de todos? Independente se eu tenho mais de um. 1. Então, ele não vai ser considerado, caso eu queira, por exemplo, o máximo divisor comum, o mínimo múltiplo comum, tá certo? Que seria o menor múltiplo comum de 2 números que eu estiver procurando. Mas aqui ninguém tem dúvida, não tem? Depois tem outros caminhos para encontrar que eu posso ensinar a vocês. Então, a gente está falando linguagem. Qual que é o múltiplo de 3? Qual é a condição para saber a divisibilidade por 3? É quando eu somo os algarismos e vejo se dá por 3. E por 9? Quando somos logaritmos, a ver se dá tudo de por É a mesma coisa, só que aí eu tenho que saber se o resultado é divisível por 9. Esse número aqui, 18.135, ele é divisível por 9? O que eu tenho que fazer? Eu vou somar 1, mais o 8, mais o 1, mais o 3, mais o 5. Eu vou encontrar quanto? 8. 18. 18. 18 é múltiplo de 9? É. É. 9 vezes quanto que é 18? 2. 2, né? Perfeito, é múltiplo. Então, esse número divide por 9. Esse é o critério por 9. Ele é bem parecido com 3. Eu só pego o resultado final e estabeleço o que eu estou dividindo. Eu de 27. Até porque todo número divisível por 9 também é por 3. Exato. Esse número aqui, é claro que eu não vou falar para somar. Testa com esse aqui. Se eu fosse ler esse número, deixa eu ver se ele vai aceitar grafar. Não vai não. Deixa, escaparam de uma agora. Se eu somar, vai dar 54, certo? Ele é divisível, por exemplo, por 3? Sim. Sim, porque 5 e 4 é 9, né? Ele é divisível por 9? É. É. Tá, agora baseado no conhecimento que vocês têm aqui até agora, me fala por quais ele vai ser dividido. Ele é dividido por quem? 1, 2, 3. Ah, 1 a gente nem ia colocar, né? Isso. Por 1, vai. Por 3, né? 2. 2 ele é? 2, 2, por quê que ele é por 2? Porque ele é par, né? É. Por 2, ele é por Três. 3. É que Sim. divide por 9. 3, Por 3, ele é por Três. 4. não. Por 4, não sei. Qual é a condição para ser por 4? Não divide por 4. 4 ele é. 76 não. Ele é. E 80 é divisível por 4, 76 está 4 abaixo. 4 vai também. Não, é Vai, verdade. vai, porque eu olho quem para saber se é por 4? 19 vezes 4 dá 76. 76, os dois últimos, né? 76 dá 19 a divisão, então dá. Ele é também por 4. Ele é. A gente não viu por 5, mas qual é a condição por 5? Terminar em 0. Terminar em 0 ou Zero, 0. No caso aqui não é. Ele é por 5? Não. Não. Ele é por 6? Sim. É, Porque porque era foi por por 2 2 e por 3 ao mesmo 3, tempo. Então vai ter essa regrinha também. Se ele for por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele é por 6. 7, depois a gente brinca com isso que é complicado, por 8. Vocês conseguem falar já. 8. Como que eu acho de 8? Só me lembro. Os 3 últimos algarismos foram divisíveis Divisíveis por por 8. 8. E ele Vai é por um. 8. Porque olha só. 800 é divisível por 8. No caso, 8 vezes 100. Então, se tirar 124, que tirando o 4 de 128, que também
Ele não é. Mas 124 não divide por 8. Por que você pensou em 124? Eu acho que Confundi aqui. O 120 divide vai por 8. vai para 800. Então ele não é, né? Não. Não, então ele não é. Perfeito. Vou continuar aqui. Por 9, vocês conseguem falar. Ele é. O Ele- 9 já é, né? E por 10, ele é? Vocês conseguem falar também. Qual é o critério por 10? Por 2 e por Terminar em 5. zero. Terminar em 0. Terminar em 0, ou 2 e 5 também daria certo. Porque tem que ser par e tem que ser dividido por 5. Quais são? Os terminais em 0 só, né? Que se encaixam. Então ele não é. E por 12, vocês conseguem falar já. Ele é por 12? Sim. Qual seria a condição por 12? Tenta achar a lógica. Se dividir por 2 por 6. 2 e 6, ou também podia ser 3 e 4, não podia? Uhum. Perfeito, então. Ele seria também por 12. E tem mais aqui. 27. Já fez também, né? Por 16. Ele seria por 16? Não. Não, olha os 4 últimos, né? Então tá tranquilo, vocês estão lembrando o restante. Converemos adiante, isso é fundamental. Tá, por 27, não. Agora, por 5, qual é a condição? Tem que terminar em 0 ou 5. 5. Vou rápido aqui. 2015, divide por 5. É. Divide. Esse carinha aqui de baixo, divide por 5. Sim. Divide. Sim. Divide, porque termina em 0. Por 25, qual é a condição? Para ser por 25, eu olho das dezenas e tem que ser por 25. Então, qual é a condição? Que seja 00, que seja 25, que seja 50, ou que seja 75. Então, tá. Eu vou olhar os dois últimos. Percebeu que aqui é 5 elevado a 1, eu olho o último. Aqui seria o 25, não seria 5 ao quadrado? 5 elevado a 2? Eu olho os dois últimos, está lembrando a regrinha de 2, não é? Sim. É quase que nem o 2, só que ao invés de pares, De dois? que para 4 tem que ser os dois últimos divididos por 4, né? Só tem nesse caso o 0 e o 5. Perfeito. O 00 sempre está presente, né? Então, me fala se é ou não. 2025. Eu olho 25. Esse cara aqui termina em 75. Termina em 50 também, 00 também. Esses últimos aqui terminam em 14. Tem como? Não. 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 26, não. 01, não. 61 também não. E o 125? 5 elevado a quanto? A 3. Então, pela lógica, eu vou ter que olhar quais últimos dígitos. Os últimos 3. Os últimos 3. Perfeito? E os últimos 3, olha esses números aqui. 20 mil, é ou não? É. O 125, É também. 250, Também é. Também. 35, Também. É. está indo de 125 em 125, né? Tranquilo? Sabiam essa também? Ninguém? Então, 5 ficou a mesma regrinha da anterior, era claro isso aqui. Alguém tem dúvida? Não. Tá. Agora, por 10, eu posso pegar o 2 e o 5, né? Tem que ser por 2 e por 5 ao mesmo tempo. Ou todos terminados em 0, tanto faz. Critério por 7, critério por 11. Alguém sabe o de 7 para me falar? O de 7 é muito complexo. Só sei que é absurdo. Muitas vezes é mais fácil fazer, né? Você pega o último número, multiplica por 2 e subtrai isso do resto que estava antes. E vai fazendo isso sucessivamente. Sim, até você Às achar. vezes é mais fácil dividir Tem por hora que para 7. você descobrir pelo critério, é muito mais fácil fazer divisão. É interessante. Mas e por 11? Por 11 é muito válido. Qual é o critério por 11? Você observa as casas pares e as casas ímpares, e eu não lembro direito, mas uma você soma e a outra você subtrai. Exato. Somos de ordem par, somos de ordem ímpar e subtrai. Mas qual é a condição para ser dividido por 11? Tem uma condição aí. Tem
O Tem que resultado terminar é inteiro. bronze. O Tem que ser resultado tem que múltiplo ser de 11. exato. Ou zero. Zero também é múltiplo, né? A gente É. considera ele. É múltiplo de tudo. Exato. Tem que ser múltiplo de 11. Então, tranquilo. Certo. Então, vamos dar a questão de ordem. Ó, se eu tenho esse número aqui, 23.437, ok? O 7 ocupa a primeira ordem. O 3 a segunda, o 4 a terceira, o 3 a quarta e o 2 a quinta. É bem quando você está começando a estudar matemática, lá no segundo, terceiro ano, né? Você começa as ordens. Unidade, dezena, centena, não é isso? Mas você vai do final do número para o início. Quais são os de ordem ímpar? Primeira ordem é o 7, 7, segunda, 4, terceira ordem é o 4, e a quinta ordem é quem? O 2. 2. Quais são os de ordem ímpar? Segunda, que é o 3, e quarta, que é o 3. Certo? Soma os de ordem ímpar para mim. 7 com mais 4. 11. 11 com mais 2. 3. 13. Tá. Menos, agora somos de ordem par para mim. 6. 3 com mais 3. 6. Me dá o resultado disso. 7. 7. 7. 7 é múltiplo de 11? Não. Não. Esse número aqui nem precisa fazer conta, ele não divide por 11. Esse é o critério de 11. Você vai somar os de ordem ímpar e subtrair da soma dos de ordem par. Tem que dar o resultado múltiplo de 11. Tá? Então, a questão de ordem já sabemos. Classe, a gente sabe que a cada 3 ordens forma uma classe, não é? Oh, beleza. Alguém consegue fazer a leitura desse número aqui? 214. 214 bilhões, 356 milhões, 728 mil, 913. 913. E a gente faz a separação, né? Antigamente, era obrigado a colocar ponto para separar a classe. Hoje não precisa, né? O que você não pode fazer é colocar vírgula. Tem que ficar bem atento com isso, que acaba acontecendo. Agora, já sabemos classes, números. Esse primeiro número aqui, ele divide por 11? Eu vou marcar 913. Aham. Como que você fez? Somos de ordem ímpar. 9 com 9 3, mais 3, 12. 12. Tira 11. 11, né? Todo mundo acompanhou aqui? Se eu somar os de ordem ímpar, 3 mais 9 é quanto? 3 mais 9? 12. 12 Menos os de ordem par. menos 11. Dá um total de 11. O resultado é múltiplo de 11. Não pode dividir na calculadora que vai dar certo. Ok? Esse é o critério por 11. E esse outro aqui, o 728? Não. Não. Não, né? Porque 7 com 8 dá 15. Tira 2, Fica 13. 13. Não dá. E esse cara aqui, o 356? Também não. Também não. Entendeu? 9, nem precisa continuar. E esse cara aqui? Não. Não, né? Dá 5 também. Bem tranquilo? Tá, finalmente, então, a soma dos de ordem ímpar, de ordem par, esse número aqui, ele somou de ordem ímpar, 913. Esse grandão aqui. Ah, não, 1.269. O de ordem par, 942. Faz a subtração dos dois. Não, acho que eu fiz errado aqui. Classes. Aí somou classe, né? Foi 913 com 356. Espera aí só um pouquinho, só a definição aqui, que eu não vi. Finalmente, vamos anotar como S, C e a soma dos números das classes ímpar. E a outra das classes par. Não, só soma de classes. Isso é para dividir por 7, né? Não. Para dividir aqui por 7. Por 7, eu não sei. Se vocês quiserem dar uma olhada, tem até a videoaula ali. Posso até abrir ela, depois a gente comenta. Né? É melhor eu fazendo para mostrar. Mas olha só, acompanhe aqui comigo. O critério por 7 é assim: quando a diferença não negativa entre a soma das classes ímpares e a soma das classes pares é um número dividido por 7. Então, ó, soma das classes ímpares menos a soma das classes pares. Ele separa de classe em classe, ele somou as classes ímpares. Quem seriam as classes ímpares? Vou voltar aqui, a primeira e a terceira.
Quem seriam as classes pares? A segunda e a quarta. Então, ele fez a soma. Até ele tinha somado aqui 1.269 e 942. E ele fez a subtração, então, agora, das duas, deu 327. 327 divide, vamos ver, 327 dividido por 7. Dá 46, alguma coisa, sobra resto. Então, quer dizer que esse número não é dividido por 7. Ok? Ok. Então, assim, tem outros critérios. É o que vocês falaram aqui há pouco tempo, é o mais usado. Para esses dois casos aqui do número, então, ele somou os de ordem ímpar, das classes ímpares, aliás, e das classes pares. Fez a subtração. É só a mesma tentativa dos mesmos aqui. Eu queria que vocês me explicassem por que esse 7 aqui. O que seria isso? 7 que é o múltiplo de 7 qualquer. Exato. Porque se sobrar alguma coisa aqui na frente, que seja diferente de um múltiplo de 7, que não vai poder ser incorporado, né, aqui atrás, ele não é divisível, né? Essa ideia aqui vai ajudar bastante. É aquela primeira parte que eu tinha passado para vocês. Eu não sei se já viram a aplicação delas. E que ele fez a mesma coisa, 0 como múltiplo. O de 11, a gente já tinha falado também, só vamos testar nos números. Só que ele trabalha com as ordens, né? Ele soma as ordens ímpares e as ordens pares, subtrai elas, se for 0, ele é dividido por 11. Ou se formar um múltiplo de 11. E a gente até testou e deu certo. Acredito que aqui já está certo. Então, por 11, o de 7, se precisar, a gente comenta, porque senão não vai dar tempo do que eu preciso. Até aqui, tudo bem? Uhum. O que eu Então, quero? o critério de divisibilidade por 11 por 7 é quase a mesma, só muda o que tem que ser no final, né? Exato. Um trabalha com classe, o outro trabalha com ordem. Mas lembrando que mesmo se você faz a subtração das classes, dá um número grande, não vai poder sair do teste final, né? Então, a diferença principal é que o divisão por 11, você soma os de ordem ímpar e subtrai da soma dos de ordem par. Agora, por 7, você soma as classes de ordem ímpar e subtrai da soma das classes da ordem par. Ok? Então, 7 mexe com as classes, ou seja, tipo, número 1000 e tantos, aí mexe com 7. E Sim. quando é para dividir por 11, já é só com as ordens. Mas o número é grande também. Tá vendo aqui? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima ordem, né? Então, o número vai ser grande, só que a subtração que vai ser diferente. Se for testar por 11, você vai somar os de ordem ímpar e subtrair da soma dos de ordem par, independente do tamanho do número. Agora, por 7, por esse critério apresentado aqui, você vai somar as classes de ordem ímpar e subtrair, aqui, ó, vai somar as classes, ao 913 com mais 356, né? E vai subtrair da soma das classes de ordem par, o 728 com 214. Do resultado, você testa ele. Professor, e tipo, tem esse número aí, ó, esse que tá aí na tela. Ah, Se ele for um número que não tem as classes completamente cheias, tipo, se na frente do primeiro 2 ele tivesse um 5, na hora de somar as classes eu teria que colocar 0, 0. 005. É porque ele só tem unidade. Certo. Entendeu? Uhum. Lembra da posição. Independente se for classe, aqui nós temos 3 unidades, uma dezena e 9 centenas. Aqui nós temos 8 unidades, 2 dezenas e 7 centenas. Só que aqui é milhar, né? Aqui nós temos 6 unidades, 5 dezenas e 3 centenas de milhão. E aqui nós temos 4 unidades, uma dezena e uma centena de bilhão. Ok? Independente se é classe ou não, unidade, dezena e centena sempre vai estar presente. Então, se eu não tenho as outras, elas valem 0. Mais alguma perguntinha?
E aí, finalmente, eu vou no máximo divisor comum. Eu não sei o critério que você... Todo esse material está lá para vocês, tá? Eu já facilitei, coloquei, caso queiram rever. É o máximo divisor comum de um número. A gente vai usar a abreviação MDC. Me fala, qual o critério que vocês usam para encontrar? Só Fatoração comentando. simultânea. Hã? Fatoração simultânea. Fatoração simultânea, você pega aquele que teve divisor comum a todos, né? Que é o especial. Perfeito. O interessante por esse caminho é que você faz o mínimo e o máximo usando o mesmo processo, né? Você já conhece o caminho do algoritmo de Euclides? O joguinho da velha. Isso, mas não lembro. Joguinho da velha. Eu já vi ele, só que eu não lembro as regras. Beleza, então, vamos lembrar aqui. O caminho mais tranquilo para encontrar, gente, é sempre fatorar. Com fatoração, você acha muita coisa. Depois eu vou até fazer um exemplo ali para vocês. Se eu fatorar um número, eu consigo, só pela fatoração, descobrir quantos divisores ele vai ter e encontrar quais são os divisores sem esquecer nenhum. Só usando fatoração e usando critérios de divisibilidade. Não sei se vocês sabem fazer isso. E isso facilita muito para a gente. Usando, eu coloco os 2 ou os 3 que eu tenho, eu tiro o mínimo e, pelo mesmo processo, eu encontro o máximo divisor comum. Só marcando os especiais, ou seja, aqueles divisores, né, que foram comuns a todos, que mexeu com todos. Aí o produto deles gera o máximo divisor. E o produto geral gera o mínimo múltiplo comum. Tá? Tem muita coisa aqui falando. Ó, quais são os divisores de 12? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. De 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18. Qual é o máximo divisor comum de 12 e 18? O máximo divisor comum. É o 6, né? Que é o maior comum. Mas por esse processo aqui não é prático, não é interessante. Porque esse número podia ser o 3.428. E aqui em cima podia ser 1914. Aí você teria que encontrar todos os divisores e testar. É loucura, né? E aqui que deu os divisores de 30. Mas eu não posso esquecer nenhum. Tem vários processos aqui, por exemplo. Quantos números tem aqui dentro? Quantos elementos tem esse conjunto dos divisores de 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que interessante. 6. Então, quantidade par, né? Vai do meio para frente, pega os equidistantes. O 3 e o 4. Ah, não vai dar de novo. O 3 com o 4. Quanto que é 3 vezes 4? 12. 12. 2 vezes 6? 12. 12. 1 vezes 12? 12. 12. Os equidistantes, o produto sempre vai dar o número que você tem como divisor. Aqui nós temos 5. Não, 3, 6. Também deu par. 3 vezes 6? 18. 1 vezes 9? 18. 1 vezes 18? 18. Aqui, os divisores de 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8. Quantidade par. Agrupa de 2 em 2. O 5 vezes 6? 30. 30. 3 vezes 10? 30. 5 vezes 15? 30. 30. 30. Percebeu que a gente tem várias propriedades que eu encontro aqui? Tá. Presta atenção nesses divisores. Deixa eu pegar aqui e tirar uma fotinha. Só para saber se vocês sabem fazer isso aqui. Tá, eu vou abrir um documento. Eu vou sair daqui só um pouquinho, que eu vou abrir uma outra página com vocês, saber se vocês sabem isso aqui que eu vou mostrar. Depois eu vou apagar. Estou até usando espaço para exercício. Abriu a página do Word aí? Sim. Sim. Beleza, então. O que nós queremos encontrar? Os divisores de 12, certo? Vê se vocês entendem isso aqui. Vou ter que fazer uma tabela. Deixa eu só ajustar aqui, que uma coisa que me veio à mente agora. Não, faz isso não, trabalho não. É aqui que eu quero aqui. Esse aqui está ok.
Um momentinho que eu estou ajustando aqui e dá certo. Ok, já dá para a gente brincar aqui. Ok. Tá, eu vou achar os divisores de 12, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fatorar esse 12. Me ajuda. 2, 2, então tá. 12 dividido por 2, aqui embaixo, então, vai dar 6. 6. Ah, deixa eu mudar uma coisinha aqui. Eu vou tirar o parágrafo, senão não vai caber. Ok. E o 6 por quanto? Por 2 de novo. 2 de novo. Quanto? 3. 3. E agora? Por 3. 3. Alguém tem dúvida nisso? Não. Yet. Bem tranquilo, né? Eu vou criar uma nova coluna aqui. Eu preciso ver a tabela. Pronto. Vou encontrar agora quantos são esses divisores e depois eu vou descobrir quais são eles. Eu vou deixar em forma de tabela, fica mais fácil para eu enxergar. Ok. Então, a gente fez só aquela divisão, ok? Vou criar uma nova coluna aqui. Seria a coluna direita. Só descer esse pouquinho aqui para baixo. Tem alguém que tentando entrar, permitir. Certo. O que eu vou fazer aqui? Qual que é o expoente do 2? 1. Qual é o expoente do 2? 1 também. 1 também. Qual é o expoente do 3? 1 também. 1 também? Tá, então, o expoente de todos é 1. Eu vou usar isso aqui. 1, 1. Deixa eu colocar, é mais fácil. Depois eu vou ter que apagar isso daqui. Aguenta só um pouquinho. Então, o expoente aqui, vocês me falaram que ele vale 1. E realmente ele vale 1. O expoente desse cara aqui também vale 1. Professor, Sim. tem um caractere que é o G em cima, e quando você precisa inserir rápido, é só você clicar Alt GR e o número, se ele for de 1 a 3. Eu não entendi. Repete, por favor. É um atalho para você colocar um número já em superescrito, mas o que ele vai colocar vai ser o caractere em superescrito. Ah, legal. Se É você porque eu clicar sei Alt que não vai GR1, fazer ele isso, aí não aparece. vai funcionar. É por isso que eu estou usando a equação, tá? Mas eu não sabia disso não, depois você me fala. Isso aqui é o que eu tenho de fato. Mas para você saber quantos divisores, eu acho que eu vou criar mais um aqui. Para que eu saiba o total de divisores, o que eu vou ter que fazer? Eu vou mexer com os expoentes. A cada expoente você vai somar 1. 1 mais 1. 2. 2. 1 mais 1. 2. 2. 1 mais 1. 2. 2. 2. Esse é o expoente que eu tenho. 2, 2, 2. Quantos são os divisores que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu somasse isso aqui tudo, eu vou encontrar quanto? 6. Total de 6. Eu vou ter 6 divisores. Com isso, eu descubro a quantidade de divisores que eu tenho. Tá, mas eu não quero isso aqui agora. Eu quero encontrar quais são esses divisores. Qual que é o divisor que é comum a todos? 1. 1. 1. Vou deixar esse carinha aqui. 1 ele é comum a todos, certo? Agora, na linha de baixo, olha o que você vai fazer. Você sempre vai pegar... Ignora esse 1 agora, esse que está aqui como expoente, tá? Aliás, deixa eu trocar aqui. Vou deixar o 2, vou deixar o 2, vou deixar o 3, senão vai ficar muito carregado. Opa, era só o 3, dá trabalho. Certo. Deixa eu... Agora já dá para mim trabalhar. Isso aqui eu quero
essa barrinha para vocês entenderem, tá? E aqui eu vou criar uma outra barrinha, para não ter problema. O que eu quero que vocês... Aqui, forma, vou pegar uma setinha. 1 é divisor comum, ok? Nessa coluna aqui vão sair os divisores que eu tenho desse número. Eu vou pegar sempre esse cara e vou multiplicar com os que estão acima dele. Aí tem gente tentando entrar. Não. Certo. Multiplica. 2 vezes 1. 2. 2. Você vai repetir o processo com todos. Então, venho aqui, vou pegar o 2 vezes 1, 2. Já foi, não já? Então, vou dizer com que não foi. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4. Faz o mesmo critério aqui embaixo. 2 vezes 1 já foi. 2 vezes 2 já foi. Ixi, que surtou aqui. 2 vezes 2 já foi, né? Agora é o 3. 3 vezes 1. 3. 3. 3. Então, vou colocar aqui. 3 vezes 2. 6. 6. 3 vezes 3. Não, vezes 4, aliás. 12. 12. Pronto, você acabou de ter todos os divisores que você precisa. Não sei se vocês sabiam desse caminho. Entendi, é complicado. Quais são os divisores? 1, 2, 4, 3, 6, 12. Só organizar. 1, 2, 3, 6, 4 e 12. 1, 2, 3, 6, 4 e 12. E por esse caminho você encontra todos os divisores que você quer, que você precisa de um determinado número. Então, percebeu que a fatoração, fatorar esse número é muito importante que eu aprenda a fazer isso? Todos conheciam isso aqui ou não? Eu não conhecia, não. Não? Entenderam? Quer que eu comente alguma coisa? A ideia é, fatora um número, você coloca o principal, que é 1, que ele é divisor comum, e vai fazendo a multiplicação. E aí você consegue encontrar todos. Depois eu vou testar, irmão. Você que dá a ideia. Mas é mania da gente ficar mexendo, né? Você acaba pegando o hábito. Alguém quer comentar alguma coisa? Você pode usar sempre isso aqui, tá? E aí você não corre o risco de esquecer um divisor. Porque dependendo do número, tem vários divisores. Posso voltar, então? Terminar lá. E depois do intervalo, a gente vai fazer exercício. Então, veja sua folha. Voltou? Voltou. Então, ok. Continuando aqui. Vimos os divisores. O máximo divisor comum, a gente entende que é o maior divisor comum entre eles, né? Então, aquele que tem lá, eu encontro divisores. Mas me importa isso aqui. Vamos calcular o máximo divisor comum desses dois números aqui. 13.650, 27.720. Fazer isso aqui é bem interessante, né? O que vocês acham? Meu Deus, estou todo. É muita loucura, tá vendo? É divisor demais que eu tenho aqui. E desse? Olha só. É mais ainda. A pessoa tem que ter muito tempo no dia ocioso, né? Tá com muita vontade de fazer conta. Nossa, vai 1 hora, dá para ver. Dá um trabalho. O que é o máximo divisor comum? Vamos pegar os divisores. Qual é esse símbolo da matemática aqui? Interseção. Intersecção. O que ele significa para mim? Qual é o comando que ele me dá? Os números comuns Aí dos pega a dois intersecção do conjunto. juntos. Os comuns aos dois, não é? O que é comum aos dois? Ele colocou aqui. Mas eu não quero. Eu quero uma coisa específica. Eu quero o maior divisor comum, máximo divisor comum. Quem que é o MDC, então, aqui? 210. 210. Então, 210 é a conclusão. É um caminho prático? Tem um pouco. De jeito nenhum. Né? E é um caminho que algumas pessoas só sabem por ele. Por isso que desistem no meio dele, porque é muito árduo. Não tem interesse, não é interessante. Agora, ele vai apresentar para a gente não o caminho da fatoração, como a gente está acostumado, que para mim é o mais tranquilo. Porque você já vai encontrar o mínimo, você encontra também o máximo divisor comum. Quando eu falo mínimo, é mínimo múltiplo comum. Tá, agora, esse é chamado algoritmo de Euclides. Então, vamos ter atenção na hora de fazer, que ele é bem prático e bem fácil da gente estar utilizando também. Olha o nome, algoritmo de Euclides. Tudo bem?
Alguns falam o jogo da velha, que é o mais comum. Antigamente, era o caminho ensinado lá no 5º ano de hoje. O 4º e 5º ano, quando a gente trabalha com divisores. Aí, com o passar do tempo, foi modificando, foi mudando. Alguns professores, como a maioria formada em pedagogia, deixa de ensinar, né, ou foi ficando abandonado. Mas é um caminho muito prático. Na minha escola, eu não aprendi esse do quinto ano, não, e nem depois do Fundamental 2. Eu também Nunca vejo, ficou feio. eu só aprendi no PIC. Também vejo para as Foi, alunas né? da sua aula que elas não Sério, você aprenderam nunca tudo tinha na visto escola. mesmo? Não, é Só interessante que que tem professor licenciado em matemática que nunca viu. Eu tive a oportunidade de conhecer já. Então, ó, eu tenho A e B, que são os dois números que eu quero testar. Qual que é o máximo divisor comum do A e do B? Ele usou nomenclaturas interessantes para a gente. Lá atrás, vamos ver se vocês têm memória boa. Nós colocamos que dividendo é igual a divisor vezes quociente mais quem? O resto. Tudo certo? E se eu estou mexendo com divisor comum, eu não vou ter resto aqui. O resto vai ter que ser quanto? 0. Ele chamou o dividendo de A. O divisor de B. E o quociente de quê? Tudo bem até aqui? Ok? Ele vai precisar do resto. Então, eu vou corrigir uma fala minha aqui. Vou lembrar que o resto estava aqui. Porque quando eu mexo com o algoritmo de Euclides, eu tenho que levar em consideração o resto, porque ele vai dar sequência. É um ciclo de novo. Você vai repetir até que você termine. Igual nas divisões sucessivas que vocês iam falando para mim. Você faz processo de 7, do resultado você faz o processo de novo, de novo e de novo, né? Então, eu preciso que vocês lembrem disso aqui. Então, quem era o A, quem era o B? O A representa quem, então? O dividendo. Ok? O B representa quem aqui? o divisor. O divisor. Então, dividendo, divisor. O Q é o quociente e o R é o resto. Eu vou precisar desses caras aqui. Do dividendo, do divisor, do quociente e do resto. Vamos lá apresentar o joguinho da velha. Se quiser, eu faço um de novo no Word para a gente brincar. Se dois números são iguais a 0, então o máximo divisor deles não existe. Se um dos números for igual a 0, então o máximo divisor será o outro. Aí é só algumas definições, mas vamos olhar essa parte aqui. Isso aqui, por isso que eu falei jogo da velha, né? É o algoritmo de Euclides, certo? Nessa parte aqui, eu vou colocar o dividendo, no caso seria o meu A, né? Nesse caso aqui, o divisor, que é o meu B. Em cima, sempre o quociente. Lembra que o quociente é multiplicado com o divisor? Q vezes B. Eu vejo do dividendo aqui e vai sobrar um resto. E aí eu vou fazer sempre. Então, sempre eu vou deixar o resto aqui embaixo, aqui em cima o quociente. Então, eu vou colocar o A e o B. A condição é que você coloque primeiro o A, o maior, mesmo que você troque a ordem deles, tá? E o B, o menor. Essa é a sequência nossa. Entendeu a lógica da brincadeira aqui? Então, se eu tenho dois números que eu estou testando, o maior vem aqui, o menor vem aqui. Ok? Aí eu vou perguntar, que número vezes esse dá o A ou perto do A? Vamos calcular um para testar. Olha esses dois números aqui. Ele vai testar, ele vai querer encontrar o máximo divisor comum de quais números? 27.720 e de 13.650. Tudo bem até aqui? Vou aumentar um pouquinho, que me interessa bem agora a dinâmica nossa aqui. Tá. Primeiro eu vou colocar o maior, que seria o meu dividendo. Depois eu vou colocar o menor, que é o meu divisor. Até aqui alguma pergunta? Não. Vão falando comigo, ou lê para mim o chefe, por favor, que eu não estou lá. Deixa eu ver se está passando o que eu quero. O que eu quero que vocês me falem agora? Lembra que aqui era o quociente? Eu quero saber, gente, que número vezes 13.650 vai dar 27.720 ou perto. É como se fosse fazer divisão.
Me fala qual número eu vou colocar. 2. Vai sobrar o resto, né? Então, vocês viram para mim que é o 2. Confere? Faz a continha para mim. 2 vezes 13.650. 27.300. 27.300? Qual que é a diferença, então? Quanto o resto sobrou aqui? 420. 420. Pronto. O segredo disso aqui é que nessa parte, sempre você vai colocar o resto. Deixa eu até colocar ele aqui embaixo. Sempre aqui vai ser o resto. Não vai travar, é? Resto. Aqui em cima, sempre o quociente, ok? Sempre. Quociente. Eu não vou aceitar. Oh. Quociente, aqui o resto. Sobrou o resto, não sobrou? Esse resto é o que você vai continuar. Esse processo é como se fosse você dividindo. Pega o resto, carrega ele para cá e vai continuando a fazer essa divisão. 420. O mesmo processo. Que número vezes 420 dá 13.650 ou perto? 3. 3. 3? Não, 3 não. 10. 9. Não, 9 não. Dá mais. Pode passar de 10 aqui. 32. Quer ver? 32 vezes 420 deu 13.440, né? Quanto sobrou de resto? 60. Quanto? 110. 210. Perfeito. Sobrou o resto? Carrega ele para cá e continua. Até o resto ser zero. Quando o resto for zero, você terminou. Faz o mesmo processo. Que número vezes 210 é 420 ou perto? 2. 2. 2 vezes 210. 420. Para 420, 420, resto 0. zero. Sobrou o resto? Não. Então, quem é o máximo divisor comum da parada aqui? 210. 210. Exato. 210. Esse é o algoritmo de Euclides. O processo é sempre o mesmo. Você coloca o maior número aqui, o menor, e vai fazendo as operações até sobrar o resto zero. Perceberam que essa última linha é exclusiva do resto? Perceberam que a primeira linha é exclusiva do quociente? É um processo difícil? Não. Não. Querem que eu repita ele? Ou todo mundo entendeu? Eu gostaria de ver mais uma vez. Eu faço. Vou fazer com o mesmo, pode ser? Depois a gente testa com mais um. Ok? Todo mundo entendeu o processo, né? Deixa eu só apagar essas coisas aqui. Quando você tem dois números, qual é o processo? Você coloca o maior número aqui no meio, depois coloca o menor na frente. Até aqui tudo bem, né? E você vai fazer a operação. Que número vezes 13.650 vai dar perto ou vai dar 27.720? É só fazer a divisão. 27.720 dividido por 13.650 dá 2,03. Então, tem que ser 2, porque o 3 vai passar, não vai? Uhum. Então, aí você faz a continha. 2 vezes 13.650 vai dar 27.300. Para 27.720, sobrou quanto de resto? 420. 420. Ficou claro? Quando sobra resto, você carrega o resto e continua fazendo isso até que o resto seja zero. Pronto, agora faz o processo tudo de novo. Que número vezes 420 vai dar 13.650 ou perto? Pega o 13.650, divide por 420, vai dar 32,5. Então, quanto que cabe em cima? 32. Faz a continha. 32 vezes 420. 32 vezes 420, deu 13.440. Para 13.650, sobrou quanto? 210. 210. Sobrou o resto? Se sobra resto, eu tenho que carregar ele para cá.
Ok? Agora, que número vezes 210 dá 420 ou perto de 420? 2. 2. Percebeu que é o processo de divisão que eu estou fazendo aqui, né? Só que ele está num algoritmo diferente aqui, chamado algoritmo de Euclides. E o interessante é que nessas divisões sucessivas eu chego no máximo divisor comum. E ele chega direto. 2 vezes 210? 420. Para 420 sobrou quanto? 0. Então, você concluiu aqui que 210 representa o seu máximo divisor comum. Agora, como que um cara há séculos atrás tem uma ideia dessa? Eu só reproduzir a ideia, né? Não vai, senão você vai surtar. Interessante o processo, né? Quem não entendia, conseguiu entender? E eles repetem a mesma coisa sempre. É bom fazer uns testes aí. Quando que é uma aplicação bem interessante de máximo divisor comum? Quando eu estou simplificando frações. Lembra que eu tenho uma fração, tem que chegar na forma irredutível dela? Para saber qual é o número que eu tenho que simplificar, eu uso o máximo divisor comum, que eu chego direto na resolução. Eu já encontro a fração irredutível dela. Só que poucos professores comentam isso, aí fica ensino aleatório, né? Também avulso e não é. A gente aprende isso para facilitar lá na frente. Aí ele fez o processo, ó, começou por 2, sobrou 420, traz o 420 para cá. 32, percebeu que aqui em cima pode aumentar de 10, né? Sobrou 210, sobrou o resto, carrega ele para cá. 2 vezes 210, 420, não sobrou o resto, então achou o máximo divisor comum, que é 210. Qual processo é mais interessante? O algoritmo de Euclides ou encontrar os divisores e encontrar o maior? Euclides. Tá, e quem aprendeu de Euclides agora, achou interessante? Sim. Sim, não é? Nossa, achei muito interessante. Um dia eu fui tentar fazer uma Mas função que tenta- simplificava a testa uns fração, dava depois. muito trabalho. Testa uns para não ficar esquecido, tá? E depois você acaba não testando ele, e eu lembro que o professor fez, mas é importante rever. Aplicar é outra coisa. Você vai ler o problema, vai fazer a interpretação e vai colocar uma proposta de resolução. Mas quanto mais argumento, mais técnica você tiver, melhor você vai ficar para ser assertivo, tá? Olha o terceiro método, a decomposição, que é o que a gente falou. Você vai decompor em fatores primos. Então, eu vou ganhar tempo aqui, ó. Fiz a minha decomposição. O máximo divisor comum é pegar o que eles têm em comum. Deixa eu ver se ele fez. Eu não gosto de fazer assim também, não. Eu gosto de... ele fez separado aqui, ó. O 2, o 3, o 5 e o 7. Por que ele pegou o 2, o 3, o 5 e o 7? O 2 porque tem nos dois, né? E lembra que quando eu estou fatorando, é o que é comum aos dois? Ele só foi uma vez. E aqui ele foi 3, então eu pego só um. Quais números que ele vai pegar aqui? Deixa eu ver se dá para marcar. O 2, o 3 também tá. É o 3 de menor expoente, sempre. É o 5, né? E o 7, tanto faz. Então, se eu multiplicar 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7, eu acho o máximo divisor comum. 2, 3, 5 e 7, que é quanto? 210. O interessante desse material é que ele te apresenta as 3 formas. O algoritmo de Euclides, na verdade, 4, né? Você encontrar os divisores de cada um. Não vamos esquecer aquele método mais pré-histórico aqui atrás, eu vou voltar nele, para que vocês nunca esqueçam o que sofríamos antigamente, né? Esse caminho eu considero o primeiro, é você pegar o maior, depois você vem o algoritmo de Euclides, não é isso? Depois você vem essa parte aqui. E você pode fazer também com ele sendo fatorado de uma forma só, que é a mesma coisa que esse, tá? Se você considerar separado, é 4, senão é 3. Foi Euclides que descobriu esse algoritmo? Não, esse é de fatoração. O algoritmo, sim. Isso. Eu achei a fatoração mais prática. A fatoração ela sempre vai te ajudar, porque você vai achar o mínimo, né? Mas tem exercício que ele pode esconder. Ele está com a divisão aqui, ó. O problema é que eu preciso conhecer. Vocês são olímpicos, né? Imagine que eu não tivesse esse 420 aqui.
e não tivesse o 2 e fosse para você descobrir. Se você não entendesse como funciona o processo de funcionamento do algoritmo de Euclides, não tem como descobrir que número é. Entenderam? Eu posso esconder algumas etapas e falar para você, encontre. Quando vocês chegarem na terceira série do ensino médio, vocês vão estudar polinômios, né? E nós teremos divisões. E nessas divisões, vocês vão passar por um processo parecido com esse aqui também. Mas isso é relativo de professor, gente. Tem professor que acaba não trabalhando o conteúdo todo, e é um prejuízo para quem é da área de matemática, né? Que vocês vão... Isso vai fazer falta. Ou para o curso de engenharia, ou para o curso que vocês forem fazer. Olha o exemplo 8. Agora eu quero calcular o máximo de 18, quantos números? De 3. Se eu fosse encontrar pela fatoração, é só colocar os 3 e pegar os especiais, né? Que é os comuns, certo? E multiplicar no final. Mas e se eu for usar o algoritmo de Euclides? O que eu tenho que fazer? Primeiro eu vou escolher 2 e vou fazer. Certo? Quando eu chegar no resultado final, eu pego o resultado final e faço com o terceiro. Entenderam? No algoritmo de Euclides, você só trabalha com quantos? 2. 2. 2. Por exemplo, desses 2 caras aqui, vai encontrar o resultado, né? O resultado você faz com o terceiro. Aí vai pegar o MDC do MDC com o terceiro. Exato. Aí, se tivessem 4 aqui, você acharia o MDC com o terceiro, pegaria esse MDC com o terceiro e faria com o quarto. Mas o processo é sempre o mesmo. Você trabalha com 2, do resultado com outros, e quando o máximo de isocomum desses caras todos que você fez, pode ser com 2, 3, 4, 5 ou infinito. Infinito não vai dar, né? Uma coisa finita grande. Feito isso, se o máximo de isocomum deles for 1, esses caras têm um nome especial. Como que eles são chamados? Relativamente primo. Ou, mais comum, números primos entre si. Os 2 nomes são aceitos. Eu não posso esquecer do conceito lá atrás. Eles são primos entre si, ou relativamente primos, quando o máximo de isocomum deles é 1. Tudo bem até aqui? Propriedades que a gente tem aqui. Eles são primos entre si, se o máximo de isocomum deles for quanto? 1. Isso nós já sabíamos. Se os números naturais são 2 a 2 primos entre si, então eles são primos entre si, mas não vale a recíproca. Acho que a gente pode testar isso, porque essas propriedades... Vamos ver aqui. Olha, o máximo comum, o máximo divisor comum de 3, 9 e 18 é quanto? 3. O máximo divisor comum de 15, 60 e 180 é quanto? 15. Esses 2 caras são primos entre si? Esse 3, 9 e 18 são primos entre si? Não. Não, porque deu 3. O 15, 60 e 180 são primos entre si? Não. Não. Vocês conseguem me falar o máximo divisor comum de todos esses caras aqui, do 3, 9, 18, 15, 60 e 180? 3? 3. Bastaria achar de 3 e 15, né? Aham. Ótimo, então vamos ficar atentos à propriedade. O máximo divisor comum de números pares é um número par. Em particular, números pares nunca são primos entre si. São coisas que vão ajudar a gente. Exemplo 10. O máximo divisor comum desses caras é 17, o máximo divisor comum desses caras. O que foi feito aqui? Consegue me falar a sequência? Observa essa parte aqui. O máximo comum 340, 255, 323 é igual a 17 vezes o máximo divisor. O que é que está me falando aqui? Ele simplificou os números lá. 17. Ainda não entendi. Ele dividiu os números por 17. É como se 17 fosse o fator comum, né? Uhum. Então, vai lá. 340 dividido por 17, 20. 255 por 17, 15. 323 por 17, 13. 13. Fica menor para achar, não fica? Eu posso fazer isso. Quanto que é o máximo divisor comum desses caras aqui? 1. Então, 17 vezes 1 é quanto?
17. Eu posso afirmar que o máximo divisor comum dessa coisa grandona aqui equivale a 17. É uma propriedade também que é válida. Vocês entenderam como foi feito? E eu posso fazer isso, professor? Sempre pode. Utilizando a fatoração, só que vai reduzindo. Só para reduzir. Então, você pode fazer isso. Você não altera o valor do máximo divisor comum. Mas lembra, você vai usar o 17, tá? Entendi. Você manteve ele, tranquilo? Essa eu tenho certeza. Você tirou ele do... Você fatorou ele, você tirou ele do... Exato, foi uma fatoração. E aí, esses números que eram grandes ficaram bem menores, e eu posso fazer, afirmar ou concluir que o máximo divisor comum desses caras vai ser o máximo dos pequenininhos, multiplicado por 17. E tipo, se for um critério mais fácil que o 17, por exemplo, o do 9, aí fica muito bom que eu pego, se todos forem divididos por 9, ah não, eu tenho que ser primo. Exato. Tem que ser primo, né? Do 9? Tipo assim, em vez de tirar o 17, colocar o 17 em evidência, pode colocar o 9? Pode sim. É a mesma coisa. Ah, sim. Não necessariamente, agora que eu te entendi, o número aqui, 17, ele foi primo, não necessariamente precisa ser primo. Dependendo dos números que você colocar aqui, pode ser um 20. Mas o resultado vai ser 20 vezes ele. O interessante é que você alterou todos, né? Porque o 17 aqui, ele foi o fator comum de todos. Você só tirou o excesso aqui, mas manteve ele para o final. Ele é comum a todos, então vai ser comum ao resultado. Ok? Ok. Então tá. Vamos continuar aqui. Agora eu quero escrever isso aqui, ó. O máximo divisor comum de 210 e 119. Falou que é quanto? 7. Como é em 11, é só voltar à propriedade. Olha como que eu escrevi o 210. Ele é 119 vezes 1 mais 91. Tá certo isso? Aham. 119 vezes 1 mais 91 dá 210. Uhum. Tá? Vamos lá, de novo. O 210 é igual, eu peguei 119 vezes 1 mais 91. Isso dá 210? Dá sim. Deu, né? Tá. Equivale. O que ele olhou aqui? Deixa eu só aumentar. Acho que é melhor aqui para a gente, certo? Equivale a você observar somente quem? 91. O 91. Porque se eu pegar 210 menos 119, eu acho quanto? 91. Ok? Agora, o que ele fez com 219? 91 Vezes 1 é 28. Vezes 1 mais 28. Você viu que pegou esse teto que estava aqui? Pegou 28. 119 menos 91. 28. 28. Perfeito. O que ele fez agora? Ele pegou o 91. Percebeu que é o final aqui? O 91. 28 vezes quanto? 3. Mais Isso tudo quanto? mais. Mais 7. É o mesmo que 7 seria igual a quanto? 91 menos 3 vezes 28. Por que eu estou fazendo isso aqui? Primeiro, entende só o processo para mim. São divisões sucessivas. É o algoritmo de Euclides? Exato. É aquele algoritmo de Euclides que a gente tinha falado do jogo da velha, só que ele está de forma diferente. Assim, o 7 equivale a 91 menos, e olha como que ele foi montando. Mas é muito mais fácil trabalhar com o algoritmo de Euclides, né? Realmente. Tá, essa propriedade acima permite concluir que divisores comuns de A e B são também divisores comuns do máximo divisor comum. Mas eu gosto muito dessa parte aqui da fatoração. Tem mais propriedades aqui, só que eu acho que está avançando muito. Não vai precisar para a aula de agora, não. A gente vai aprofundar isso mais para frente. Tem alguns exercícios aqui. Professor, Essa aqui eu quero que vocês me ajudem a fazer. Lembra daquilo que eu tinha comentado com vocês. Quer perguntar? Eu te atrapalhei?
Eu posso terminar de assistir a aula quando ela estiver gravada? Pode. Coloca seu nome lá no chat para mim, que aí eu não esqueço. Me ajuda aqui com essa questão. Sabe-se que A e B são dois números naturais não nulos, tais que eu quero o máximo de... Ele afirmou, o máximo divisor comum de A e B é igual a quanto? 7. As grades de divisões estão aqui. Aí, se você não tem noção do algoritmo, você não resolve esse tipo de questão. Eu quero A e B. Onde eu colocaria o máximo divisor comum aqui? Depois do 11. Beleza, então vocês já sabem que é 7. Posso aumentar assim, né? Pode. Você falou uma coisa boa. É aqui, né? Isso. Beleza. Não deveria ser 11? É, mas lá na negócio tá falando que é 7. Aqui em cima, né? É. Me Será ajuda que a é na pensar questão? nisso. Você tá pondo o resto zero aqui. Aqui deu 0, né? Será que o 0 tá no lugar errado? Reflete, é uma questão. Ah, tá. A questão tá Vou de novo correta. aqui. Sabe-se... Opa. Sabe-se que A e B são dois números naturais. Beleza. A grade de divisões sucessivas está aqui. Para mim colocar o 7, esse 0 está estranho, né? Eu quero voltar só naquele detalhe que a gente estava pensando aqui em cima. Caminho de divisões sucessivas. Eles escreveram isso aqui, falou que é 7. 210, 119. 210 foi o número a menos que 119 vezes 1 mais 91. Pegou o 119 e trouxe ele para cá. É o resto, que é o 91, multiplicado, mais... Está lembrando a divisão. Você está fazendo é ao contrário. E no final ele chegou na conclusão que é quem? O 7. Analise ela um pouquinho para ver se consegue resolver a outra. Eu estou judiando de vocês hoje. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar um print disso aqui. Não, acho que eu posso fazer diferente. Eu vou pegar o instantâneo disso aqui, tá? E vou colocar lá no grupo para vocês. E vou colocar essa questão também. Cadê vocês aqui? Ah, foi lá para o grupo, tá? E aqui eu vou tirar essa questão que a gente está pensando. Vocês tentarem me apresentar essa resposta daqui um pouquinho. Não? Aqui. Senão não dou intervalo para vocês. Vai lá no grupo, exemplo 12. Tenta pensar nela para mim. Tudo bem? Uhum. Eu vou dar um intervalo agora, então eu vou parar a gravação. Tenta pensar nela. Vocês querem o quê? 20 minutinhos? 10h05 a gente volta, certo? Certo. Então, vai lá. Deixa eu